Fala galera, belezinha? Esse vídeo eu queria falar um pouco sobre SQL, tá? Que é essa grande linguagem usada para fazer consultas em banco de dados relacionais. E de uma frase só já falei um monte de maluquice, né, que a gente vai tentar explicar um pouquinho. E é isso que é o legal, assim, eu pretendo, espero que seja bem sucedido, em fazer uma visão geral, um apanhado geral sobre coisas relacionadas a SQL, sem que a gente de fato escreva nenhuma consulta hoje. Então a gente não vai ter uma parte prática. Já vão se preparando aí, eh, tentando instalar algum banco de dados. Eu devo ensaiar, eu devo fazer desse vídeo uma sequência, né? E aí já ensaiar fazer essa aplicação, essa parte prática usando o LibreOffice ou o OpenOffice Base, porque acho que ele vai simplificar um pouco o nosso processo de instalação, tá? Mas, sim, é só por isso mesmo, né? O ideal seria que a gente tivesse um banco de dados mais robusto, que a gente vai fazer em algum momento, espero eu também, tá bom? Então é isso, eu acho que todo o problema novo que a gente ataca, uma coisa nova que a gente gostaria de aprender, se a gente pudesse ter uma visão holística já no começo, né, uma visão geral do problema, uma caixinha preta, assim, para a gente se agarrar sempre que a gente estiver vendo a coisa na sua miudeza lá, no seu detalhe, nessa visão top-down, eu entendo o final da história e vou entendendo os pedacinhos, né? Eu gosto desse tipo de abordagem, tá bom? Então, é o que eu vou tentar fazer com vocês hoje, essa visão mais geralzona do que é SQL, quais são os detalhes que a gente deveria prestar atenção. Espero ser bem sucedido e vamos ao material. Hoje não vai ter parte prática, então vou seguir uma sequência de slides que eu preparei aqui e vamos lá. Bom, então, primeira coisa, né? Eu chamei aqui de introdução, mas talvez eu deveria reconsiderar e chamar aqui de visão geral, de overview sobre a coisa, tá bom? Então, vamos lá. O que que é SQL, né? O que significa essa expressão? Não é nada demais, assim, não é nada absurdo. Simplesmente é um L de linguagem, né? L de linguagem. Ops, vamos voltar o carinha aqui, que ele tá revoltado comigo. Então, SQL nada mais é que uma linguagem. Então, eu vou ter códigos escritos ali, tá? Uma linguagem focada a devolver informações, a fazer consultas, né? Essa palavra que significa consultar, pedir por alguma informação, mas essa informação ela vem de uma base estruturada, tá? Talvez essa que é a parte mais delicada. E aí, talvez já aproveitar aqui para tentar responder com uma ou duas frases. Por que que a gente precisa, né, de algo tão sofisticado, uma linguagem, né, para consultar informações? Porque, a princípio, se eu anotar coisa num caderninho, eu posso consultar. Se eu anotar coisa num bloco de notas, eu posso consultar. Né? Se eu anotar coisa no Excel, eu posso consultar. Tá? E aí você vai ver, eu já fiz de propósito, né, coisa do Excel, para ver que esse exemplo que eu coloquei aqui, esse formato, ele tem uma carinha de Excel. Escrevo tabela, tá? Excel trabalha com tabelas, né? Mas por que que é um SQL? Você vai precisar de uma linguagem para fazer isso e eu não estou falando sobre Excel necessariamente, tá? Porque para que funcione da maneira que a gente vai ver que tem um sistema de gerenciamento de banco de dados, tem outras regras aqui que eu também não, por enquanto, né, a gente não vai falar sobre isso, mas entenda que a gente tem um compromisso, né? Existe um compromisso muito forte quando você está falando sobre uma linguagem estruturada. Então, o primeiro compromisso é esse que eu tentei destacar aqui, nessa forma de tabela e com a frase que vem logo depois. Colunas tipadas. As colunas têm um tipo de informação específica. Ah, mas no Excel eu posso dizer lá que a informação é do tipo tal. É mais ou menos, né? Você pode até tentar garantir a integridade da informação, que é isso que a gente já vai, já vai esmiuçar aqui, mas mesmo que você consiga às vezes fazer, o esforço é muito grande. Banco de dados a gente garante isso, assim, a gente não consegue quebrar essa regra mesmo que a gente queira, tá? Então, deixa eu limpar aqui um pouquinho para a gente voltar. Então, essas tabelas tipadas, elas são materializações de algo que foi idealizado, que foi planejado, foi pensado, né, na sua parte mais abstrata, no modelo relacional.
tá? E uma das formas de materializar, ainda sendo abstrato, mas de materializar o modelo relacional, é o modelo entidade de relacionamento, que a gente vai também ter uma breve fala sobre isso aqui. Tá vendo? Tô tentando não ser profundo em nada, porque cada coisa aqui seriam horas de instrução, tá? Então a gente vai só tentar navegar por águas super rasinhas. Então, olha o formato dessa coisa que está aqui. Eu tentei trazer, obviamente, o Excel, porque o formato o shape que está ali, ele é bem característico, tá? Só que aqui eu tenho algumas obrigações, por exemplo, quando eu faço uma consulta, ela me devolve a informação, ela vai me devolver sempre assim. A primeira linha é uma linha especial, ela só vai trazer os cabeçalhos, ela vai só trazer para a gente o que cada informação abaixo dela o que ela significa, né? Obviamente a gente vai ter nomes, escolhas de nomes para essas colunas, não vai ser coluna um 2 3 e 4, né? A gente vai tentar escolher nomes que sejam significativos, né? Não vai ser esse gibberish aqui qualquer, tá? Então essa primeira linha é chamada de cabeçalho, ou header, se quiser usar em inglês, e é bom, eu sei que eu tô até exagerando de usar alguns termos em inglês aqui, mas a gente vai precisar bastante, tá? Porque a linguagem estruturada aqui, obviamente, é em inglês, né? Tá? Então, essa primeira linha vai conter os cabeçalhos, né, conter as informações. ah, as linhas subsequentes a gente pode chamar de itens, né? Ou linhas da consulta, alguma coisa assim. Aqui, de fato, é a informação que eu tô tentando recuperar. Aqui eu estou resumindo a informação, eu estou dando, né, uma, eu estou dando para o leitor, né, para quem vai consumir essa tabela, o que é cada informação que as linhas trazem, tá? Bom, então olha aqui a brincadeirinha que eu tentei fazer. É, as colunas são tipadas, então por exemplo, essa coluna um, se você observar aqui, ela só tem valores numéricos, salvo aqui nesse espaço que está em branco, né? Isso é informação que eu até escrevi aqui. Mas isso que é importante são números, aqui números inteiros. A ordem dos números não interessa, né? 2, 54, 63, eles não têm uma lógica aqui, não. Mas o importante é que todos eles vão ser numéricos ou vazios, tá? E até escrevi aqui no finalzinho, mas já vai chegar lá. E aqui, ó, eu já de propósito escrevi, essa coluna aqui, ela só vai trazer informações com caracteres, né? Uma string, ou o que a gente vai aprender depois é um varchar, ou um text, tá? Então é uma coluna que só vai trazer informações de um tipo específico, um conjunto de caracteres, um conjunto de letras ou símbolos, tá? Que o pessoal chama assim, de char, caracteres. A terceira coluna ela vai trazer valores, números decimais, né? Números com vírgula, que em informática a gente chama de float, são pontos flutuantes. E aí na 4 e 5 são valores de texto também, e aí eu botei uma mensaginha aqui para a gente ler. Então, ou tem um valor do tipo associado ali, ou está vazio, tá? Então vazio pode ser vazio do jeito que está aqui, ou às vezes você faz consulta no banco de dados, geralmente vai estar esse textinho aqui null, tá? Às vezes até para diferenciar quando você coloca uma string vazia, por exemplo, se eu coloco só uma coisa entre aspas com espaço no meio, visualmente pode parecer que não tem nada, mas tem. Espaço é um caractere, tá? Isso é talvez para diferenciar. Então, isso aqui, num determinado banco de dados, poderia representar que não tem um texto ali. Então, geralmente, né, os sistemas de banco de dados vão ter esse tipo de representação aqui para garantir que esse cara vai ser vazio, né? Null aqui é vazio, não tem elemento, não tem nenhuma informação ali dentro. Tá? Já é complicadinho, né? Mas faz sentido. Então vamos lá. Para a gente fazer consultas SQL, a gente precisa primeiro entender alguns domínios, né, algumas coisas, como os comandos são organizados, quais são as grandes, suas macro funcionalidades aqui, que seriam essas aqui: definição, consulta, manipulação, controle e transação, tá? Apesar de eu ter juntado aqui consulta e manipulação em um só, até para ficar talvez mais fácil de ler, porque a query aqui, o consulta, ele envolve só o comando select.
tá? Obviamente que a gente vai ver que consultas podem ser enormes. A quantidade de comandos pode ser pequena, mas né, quando você começa a misturar tabelas, as colunas que você quer, etc., só o select vai ficar um selectzão enorme, tá? Mas é isso. Mas o importante é que a gente olha que tem domínios, tem coisas próprias que são feitas aqui. Então, quando eu estou no reino da definição, a gente vai ter a oportunidade de usar o comando create para criar tabelas, o comando alter para alterar tabela, tabelas ou views, a gente vai ver depois o que é view, e dropar coisas, é jogar fora, né? Então, mas aqui, veja que a gente está no nível da definição, é no nível da estrutura. Então, eu não estou falando do item, estou falando da estrutura como um todo. Tá? Então, create, a gente cria a tabela. Para a gente criar uma informação, de colocar um item no banco de dados, a gente vai usar a parte de manipulação de dados, que vai ser o insert. Se eu quero alterar uma informação no banco de dados, eu não vou usar o alterar, o alter, vou usar o update, tá? Então já é importante pensar que são domínios totalmente diferentes, são lugares totalmente diferentes. A gente vai mexer para criar estruturas e para trabalhar com os itens que estão dentro da estrutura, tá? Aqui a gente tem os ambientes de controle de acesso, né? Eu posso dar permissão ou revogar a permissão dada para acessar uma certa informação num certo nível. Em algum momento a gente vai olhar o que é banco de dados, o que é esquema, o que é tabela, tal. Isso aqui vai ficar mais claro. Mas, né, por enquanto, né, cabe a gente entender que existe também essa ideia de controle de acesso, de permitir ou não permitir que certas operações, essas operações aqui, sejam não são, não possam ser feitas num banco de dados como um todo, ou em algumas tabelas e etc, tá? E o cara mais complicadinho, que no próximo slide a gente vai tentar rabiscar um pouquinho do que significa isso, vão ser as transações. Tá? Aqui eu trouxe 3 comandos de transação, que são os mais importantes ali, que é o commit, rollback, save point. E commit simplesmente ó, deu certo. Seu conjunto de operações, todos eles rodaram, tudo certo, então você já está comprometido com a informação, já pode finalizar a sua informação. O rollback é simplesmente, deu algum problema? Volta tudo, tá? E vai ser o próximo slide, a gente vai falar sobre transações ACID, o conceito de ACID, você vai entender melhor, mas o rollback é um comando que permite voltar ao estado anterior, antes das coisas que eu comecei a fazer. E o save point, para quem joga videogame aí, sabe que por mais que eu não tenha conseguido executar todas as tarefas na minha quest, eu posso retornar para um ponto seguro e começar a partir dali e não começar do começo. Tá? Save point estaria nesse sentido. Bom, então vamos seguir aqui. Esqueci de limpar a tela. Transações é um assunto complicado, mais ou menos complicado, mas sim, eu poderia não trazer isso na primeira abordagem, porque no primeiro momento isso pode não ser necessário, mas acho que pelo menos a gente começar a ir processando isso ao longo do curso, eu acho bom. Então eu vou tentar ser muito grosseiro aqui em dizer o que essas coisas são. Então, ACID, até em inglês acaba ficando a mesma tradução, tá? Então, atomicidade é o A mesmo, consistência, isolamento, durabilidade. Tá? Tentei trazer palavrinhas bonitinhas, frasezinhas bonitinhas para que fique mais ou menos claro. Então, a atomicidade ou você faz a transação, né? Transação, acho que eu não expliquei direito, mas é um conjunto de coisas. Eu vou fazer uma série de operações e se alguma dessas operações não funcionar, eu volto tudo para o começo. Eu dou o tal do rollback. Tá? Então, tentei botar a frase é tudo ou nada. Bom, consistência é isso. Regras são regras. Lembra que se eu tentar inserir um valor, um número, desculpa, se eu tentar inserir um texto onde é um espaço reservado para número, eu não deveria conseguir. Então, lá na minha atomicidade, qual uma das coisas que as operações, né, que está acontecendo no banco de dados, ele não permite. Não permite você
colocar um texto onde é número. Não permite você criar uma linha, criar um registro que deveria ser único com o mesmo valor de outro que já tem, sei lá, um usuário duplicado. Então ele vai te falar, opa, você está infringindo uma regra, tá? Então consistência seria, grosseiramente, assim, nesse nível, tá? Tem que manter as regras do jogo funcionando. Isolamento é o mais chato de explicar, que obviamente não vou chegar nem perto de explicar o que que é, mas da- a frase que eu coloquei foi para trazer, sei, mais ou menos o que deveria ser. Isolamento é que as transações, duas pessoas podem estar fazendo, duas, não só duas, né? Uma infinidade de pessoas podem estar fazendo transações ao mesmo tempo no mesmo banco de dados. E, isolamento significa que cada uma deveria fazer suas transações sem ser atrapalhado ou sem atrapalhar o outro, tá? Então é como se cada um fizesse as coisas numa tal ordem que um não atrapalhasse o outro. Por isso que eu botei o entra na fila jogador, seria mais ou menos isso, tá? Eu não vou tentar falar mais do que isso para não, não enrolar mais. Vocês podem manter essa definição assim por enquanto, que vai estar bem praticamente o tempo todo, tá? E a durabilidade é isso, filho. Deu bom. Tu passou por tudo isso aqui, nada disso aqui foi um problema para você, a gente vai persistir a informação. A gente vai salvar a informação. Então, ó, deu bom, comita a informação, né? Comita a sua transação. E aí isso implica salvar a informação e, via de regra, além de salvar essa informação, você propaga essa informação para clones, né? Você sempre mantém a redundância da informação, tá? Então a durabilidade também estaria embutida nela, além da persistência da informação, a repetição da informação, tá? Então vamos lá para o next. Até agora, como hoje, em particular, porque hoje não é uma prática, né? A gente não meteu a mão em banco de dados nenhum, a gente não sabe o que que é. Então a gente só viu conceitos, né? Quais são as instruções que ele precisa receber, quais são as regras de transação que ele deveria gerenciar ali. Mas quem faz isso de fato, né? Qual programinha, qual pedaço de lógica, de software que faz isso pra gente? Então esses caras aí são os sistemas de gerenciamento de banco de dados, tá? Então, assim, não tem muito o que explicar aqui. É um software que implementa esses conceitos, né, associados a banco de dados, de segurança da informação também, essa proteção de dados, você tem, enfim, gatilhos de informação que você pode fazer. Ah, se o cara fizer tal coisa, você faz tal coisa. Fulano de tal não pode acessar o banco de dados porque ele não tem permissão. Ele pode ler, mas não pode escrever. Enfim, tá? Então aqui eu botei alguns exemplares aqui, alguns dos mais importantes, mais famosos. Então tem o SQL Server da Microsoft, o Postgre, MariaDB e o SQL, que são, em tese, a mesma coisa, que eles brigaram ali e separaram. Tem esse da SAP também, que é uma empresa importante, tá? Então, em algum momento a gente vai fazer o nosso, que é usando o LibreOffice, tá? Mas se tudo der certo, a gente deve fazer uma instância de um desses dois ou desse cara aqui, para a gente brincar também com algo mais robusto. Bom, beleza. Então, estamos chegando no finalzinho, né, que eu acho que até aqui a gente já entende o que esse cara faz. Assim, eu acho que, tô sendo bem sucedido em falar isso, o que ele faz, é, mas para a gente estar praticamente pronto para escrever uma consulta e para entender como é que é essa coisa de relacionamento, o que é modelo relacional, né? A gente, ah, sem fazer a matéria de banco de dados, né? A gente conseguir entender um pouquinho do que é esse modelo entidade de relacionamento, que é uma das formas de implementar o modelo relacional, sim, implementar a lógica do modelo relacional, da álgebra relacional, enfim, tem as matemáticas malucas aqui envolvidas. Tá? Se a gente conseguir entender um pouquinho desse modelo, acho que a gente está bem. Não está bem, assim, nem estou dizendo no nível de planejamento. Eu não quero que, por enquanto, a gente planeje como é que vai ser o nosso banco de dados. A gente só quer fazer primeiro consulta, né? A gente é só um usuário comum tentando, sei lá, fazer análise de dados, tentando fazer alguma coisa assim, tá? Então é muito importante que a gente entenda como é que funciona a entidade de relacionamento, essa implementaçãozinha aqui, tá bom? Bom,
Então eu trouxe aqui um, um diagrama de entidade de relacionamento, né, que eu fiz ali de uma forma mais simples possível, tá? Para trazer, primeiro que a maneira de ilustrar essas coisas, a maneira que no LibreOffice, no Access, desculpa, no Access acho que também tem, né? Mas no LibreOffice Basic a gente vai usar, a gente vai ter esses diagraminhas e tal. Aqui tem tanta informação com esse pequeno esquema simples de caixinhas e setinhas aqui, né? Que ele vai ser o nosso guia para tudo. Por mais que você não saiba modelar, ler essas informações é fundamental para que você faça consultas de forma assertiva e até coisas complexas e tal. O fundamental é você dominar pelo menos essa leitura, tá? Então, o que é composto esse cara? Então, a gente tem entidades, as entidades elas têm atributos e há relacionamentos entre as entidades, tá? Por isso que é entidade e relacionamento. Bom, então aqui a gente tem três entidades, né? Aluno, turma e escola, tá? Acho que é meio óbvio que há um relacionamento, que é abstração, tá? Não tem nada materializado, só abstrato mesmo. Então, assim, não precisa ter um grande esforço, salto de compreensão para entender que tem um relacionamento entre esses três entes, essas três coisas, elas naturalmente elas se relacionam de alguma forma. Então, a, os relacionamentos a gente vai tentar simbolizar por essas linhas, tá? O que significam essas informações que finalizam as linhas, a gente vai tentar entender já já. Tá? Mas o importante é que as linhas indicam que tem um relacionamento direto de aluno com escola, de aluno com turma e de turma com escola também. Dentro das caixinhas, a gente vai ter os atributos, vai ter, né, as informações que são pertinentes, são relevantes a cada entidade dessa, a cada ente desse, tá? Bom, esse repara também que cada um deles vai ter um campinho que está reservado, né? É um atributo que está separado dos outros. Esse atributo é a chave, tá? No próximo slide eu vou dar um zoom para a questão da chave, porque isso é fundamental para a gente fazer consultas, tá? Os demais atributos, tá? Eles vão estar aqui abaixo. E você vê, tem uns que eu coloquei uma escrita diferente, né? Uma escrita adicional ali, que você as chaves estrangeiras. De novo, coisas que a gente vai explicar no próximo, eu vou explicar no próximo slide, mas é bom já deixar destacado aqui que existe um relacionamento. O que eu queria, independente se é chave ou se não é que a gente conseguisse fazer uma leitura, por enquanto bem grosseira, tá? Do que é esse diagraminha aqui, tá? Como é que a gente lê esse relacionamento. Eu vou olhar só esse, tá? Que já explica praticamente tudo. Nesse aqui, a gente vai ler o seguinte, ó. De aluno para a escola, tá? A gente vai fazer essa direção, esse caminho de aluno para a escola. E aí, por que essa direção é importante? Porque eu vou, vindo de aluno para a escola, eu vou focar no símbolo que está mais próximo do final dessa frase, digamos assim, tá? Então, aluno para a escola, vamos concentrar nisso aqui. Então, estou dizendo que aqueles dois tracinhos, tá? Eu poderia ter usado um outro formato aqui, mas enfim, tem dois tracinhos. Esses dois tracinhos vão dizer que um aluno está relacionado a uma e somente uma escola, tá? Esses caras aqui vão indicar a cardinalidade mínima ou máxima da relação. O que é isso? Por enquanto, vamos deixar quieto. Só entenda que quando tem os dois tracinhos, é que um aluno obrigatoriamente ele está relacionado a uma escola, tá? E aí, na hora de criar um novo aluno, eu sou obrigado a dizer qual escola que ele está. E isso que é o importante. Claro que, de novo, eu não vou esgotar as possibilidades de informação aqui, tentando. Memorizem isso, né? Decorem isso por enquanto, depois se ficar mais. Se você ter mais liberdade de pensar você próprio sem ficar só memorizando coisas. E aí, do outro lado, esse aqui é o diagrama, inclusive, chamado de pé de galinha, né? Porque no final aqui, quando nossa cardinalidade for muitos, for N,
vai ficar essa coisinha, como se fosse um pezinho de galinha. Então aqui eu tenho, tá vendo? Lá embaixo eu tenho dois tracinhos. Cada tracinho quer dizer um. Então é um e um. O mínimo é um e o máximo é um. Então quer dizer que eu sou obrigado aqui, na hora que eu criar um aluno, eu atribuir uma escola para ele. Agora, quando eu estou olhando no relacionamento ao contrário, a escola para aluno, né, eu vou focar lá no outro desenho que está mais próximo de aluno, né, que é o último cara que eu estou lendo. E aí agora eu vou ter uma bolinha e o pezinho de galinha. O que significa agora? A bolinha vai ser zero. Eu relaciono mínimo, a cardinalidade mínima, a quantidade, né, mínima desse relacionamento é zero. E a máxima é um montão, é n. Então aqui eu estou estabelecendo o que a gente chama de relacionamento é 1 para n, quando você olha assim, né? Tem uma escola pode ter vários alunos, mas é um tipo de relacionamento que eu estou permitindo uma opcionalidade. Eu não preciso que a escola ela aconteça, ela nasça, ela seja criada já com alunos dentro. Até porque ficaria uma coisa estranha, né? Se para criar a escola tem um aluno, para criar aluno tem que ter escola, você não conseguiria criar ninguém nunca. Então, eu sei que ficou uma frase meio complexa, ficou uma análise até um pouco densa demais. Compreendo isso, entendo isso, mas se isso aqui, se essa primeira leitura ficou clara, na hora que estiver estudando de fato, né, como é que modela e tal, vocês vão lembrar disso. E pô, essa caixinha preta já estava alocada na minha mente. Depois, de onde vai ficar a chave, quem é responsável por isso, né, que são os detalhes, são down, né, aqui é só o top. Um top um pouco mais apimentado, mas é uma visão ainda geral da coisa, tá? Espero que eu tenha sido bem sucedido em trazer essa visão, essa mínima interpretação da leitura do, do modelo de entidade de relacionamento. E aí, pô, você vê, a leitura aqui é a mesma, a leitura aqui basicamente é a mesma. Aqui a bolinha, não sei por que ficou enorme assim, mas a diferença é que aqui ficou 0 ou 1. Ou seja, ou eu, eu tenho relacionamento opcional, 0, né? O mínimo é 0, ou no máximo 1. Então, beleza, já sabemos ler essa coisa aqui, tá? Pelo menos eu espero. E, para finalizar, né, a gente ser capaz de escrever consultas, por isso que talvez aquele texto, apesar de ser um pouco difícil, a parte anterior um pouco difícil, um pouco abstrato demais, mas ela é importante na hora que a gente vai estar olhando as tabelas, os relacionamentos dela ali, para a gente conseguir escrever consultas e olhar para as chaves primárias e as chaves estrangeiras, tá? De novo, eu vou tentar dar só um saborzinho. Na prática, você talvez vai ficar mais confortável. A chave primária é aquilo que identifica cada item, cada elemento do banco de dados eu preciso saber identificar cada um, chamar cada um pelo nome e não pode ter nome igual, né? Todo mundo tem seu próprio CPF, inclusive o CPF, né, tem sido usado aí em muitos bancos de dados para identificar uma pessoa. O CNPJ também identifica a empresa, tem que ser um valor único, não pode ter duplicado. Identidade pode ter duplicado, né? Que é uma coisa doida, porque quem são os estados que fazem não pode ter repetição, mas o CPF não. Então seria, talvez essa é uma boa analogia, a chave primária seria o CPF de cada item, de cada linha, de cada tabela do banco de dados. Tá? Ele pode ser único, pode ser um único atributo, ou pode ser um conjunto de atributos. Por exemplo, eu posso querer que a chave primária seja o nome da pessoa mais o CPF, né? Posso ter um motivo para isso. É a identidade mais o CPF, sei lá, tá? Eu estou falando pessoas aqui, mas pode ser qualquer coisa. A escola, ela tem um número e tem o nome da escola. Posso tentar juntar essas duas coisas, tá? Isso vai depender do contexto, tá? Mas o importante é que eu possa ter chaves compostas por vários atributos, sem problema nenhum, e mesmo assim elas tragam unicidade. Um relacionamento define um vínculo entre as entidades. Aqui eu tentei ser mais genérico possível nesse texto, mas eu acho que traduz bem o que é, né? Simplesmente tem uma coisa relacionada à outra, né?
o que que é essa relação? Também, na hora que a gente for falar sobre modelagem de banco de dados, a gente vai ver um monte de composição, herança e tal, tá? Então, vamos tentar não dar zoom aqui. E a chave estrangeira é aquele cara que cria o vínculo, tá? Se você tem duas coisas relacionadas, quem é que, né, mantém as coisas conectadas? Então eu tenho que ter uma chave que vem de uma entidade e de alguma forma eu amarro essa chave a uma outra entidade. Tá? Ela é uma chave estrangeira. Tá? Então eu tentei também fazer um texto mais ou menos aqui, ó. Então é o atributo de uma entidade, né? Então tem a entidade A que herda uma primary key, uma PK, ou um valor único, um valor unique. Depois a gente vê como é que é, toda chave primária tem que ser valor único, que por definição aqui. Mas eu posso criar outros valores que também são únicos. Posso, por mais que eles não sejam a chave, eu ainda posso identificar por ele, porque ele é único também. Isso aí, às vezes é chamado de chave alternativa. Então eu posso pegar um valor único, uma combinação de valores também, que o relacionem a outra entidade, tá? Então são essas coisas que vai ter. Mas se esse valor vai estar salvo na tabela da entidade A, da entidade B, se vai ter uma outra, tá? Então são detalhes também que fica na hora que a gente começar a implementar. E para essa frase aqui fazer sentido, por isso que eu demorei muito no slide anterior, tem essa coisa aqui de relacionamentos opcionais. Que diabo é isso? Relacionamento opcional. Eu vou terminar a frase e vou voltar para o outro texto, pra gente, se não ficou claro. Imagino que não tenha ficado tanto, porque ó, foi muito denso realmente. Relacionamento opcional é aquele que eu posso, eu posso colocá-lo depois, né? Por exemplo, acho que eu não preciso nem voltar para o slide, eu posso reforçar o que eu tinha falado antes. Na hora que eu crio uma escola, eu crio uma escola, beleza? Eu criei uma turma, eu criei uma turma com as características da turma, qual é a série e qual é o turno, sei lá. Mas não necessariamente eu preciso encher essa turma de alunos ainda. Eu posso só criar a turma. Eu posso não necessariamente na hora que eu criar a turma já vinculá-la com a escola, né? Eu só posso criar ali um container para alunos e em algum momento eu posso amarrar as coisas na hora apropriada, no momento apropriado. Tá? Não sei se fez muito sentido, mas o relacionamento opcional é isso. Eu posso ter o cara que ele tem a sua própria existência, apesar de ter a tendência a se relacionar com o outro, tá? Mas só conectar essa, esse relacionamento no momento oportuno. Eu estou tentando falar de um ponto de vista pragmático e prático, por que que esses relacionamentos opcionais eles são importantes, né? E aí eu falei, inclusive no outro slide, da do paradigma não, do paradoxo, né? De eu ter um relacionamento de escola com aluno, mas só poder criar uma escola se tiver aluno, só poder criar um aluno se tiver escola. Então eu tenho que afrouxar de algum lado aqui. E aí, por que que eu estou enfocando nisso? Porque nesses relacionamentos opcionais é o único momento onde uma chave estrangeira ela pode assumir o valor nulo, tá? Então assim, uma chave estrangeira, ela vem da entidade, ela existe na entidade, né, que vai trazer essa informação como herança, ou o valor é nulo. Tá? Eu não posso criar um novo valor numa chave estrangeira, ela tem que vir da tabela que elas estão relacionadas, tá bom? Então, deixa eu voltar para mim aqui, deixa eu fechar esse treco e tirar essas coisas da minha cara também. Então, bom, eu espero que eu tenha sido bem sucedido nesse grande overview. Eu sei que é muita coisa, eu sei que é um assunto um pouco denso. Tentei falar da forma mais calma possível. Tentei evitar de entrar em detalhes que pudessem complicar a explicação. Tá vendo a parte da identidade de relacionamento. Eu fiz questão de falar algumas coisas que eu acho importantes, por mais que tenha um prejuízo ali de ser simples, né?
para que na hora que a gente começar a fazer as consultinhas, isso tá tranquilo, tá amaciado ali, a gente entender porque cada expressão funciona, ela surge um pouco dessa visão geral, tá? Então é isso. Qualquer coisa, manda mensagem aí e forte abraço. Fui.